Eu queria começar fazendo uma alusão a algumas questões. Eu gostaria de pedir humildemente que vocês, com os meus comentários, não se sentissem tocados negativamente. Se parecer ser uma crítica, não é uma crítica depreciativa, é apenas uma releitura. E isso é uma das questões importantes que, inclusive, eu e Fernando vamos tocar, né, Fernando, no artigo que a gente está organizando, a necessidade das releituras e compreender a crítica numa outra perspectiva, porque, infelizmente, nós, principalmente latinos, e particularmente brasileiros, e gravemente nordestinos, fazemos sempre uma leitura da crítica de uma forma muito agressiva, a gente se sente agredido pela crítica. Paulo Freire dizia sempre que era importante nós compreendermos que a crítica era uma ideia, a um argumento, a uma leitura que a gente faz do que o outro diz. Porque, na verdade, é isso. Eu nem sei exatamente o que o Isaías, por exemplo, queria dizer, ou o que o Fernando quis dizer, ou o que o Tiago quis dizer. Eu tenho uma interpretação dessas falas, né? E nessa interpretação eu posso perceber coisas com as quais eu não concordo, ou que concordo, e não quer dizer com isso que deixe de ter afeto, amor, respeito por todo o que a pessoa representa e toda a sabedoria que ela traz, né? Então, a primeira observação que eu queria fazer era essa. A segunda observação é que, com o professor Manfredo Oliveira, eu comecei a compreender algumas questões interessantes, e uma delas, eu até já comentei com vocês, eu não li os últimos livros do Manfredo, confesso a vocês, né? Mas até enquanto eu acompanhava as obras do professor Manfredo, eu constatava que ele não tinha dado o foco necessário, na minha compreensão, a uma teoria que ele elaborou e nunca escreveu, que é uma teoria da objetividade subjetiva, né? Pautada principalmente em Hegel. E essa objetividade subjetiva ela tem uma riqueza extraordinária, inclusive porque se contrapõe a muitos dos grandes intelectuais contemporâneos. Por exemplo, ela faz uma crítica contundente a Morin, em certa medida, a uma boa parte desses leitores contemporâneos, além de uma crítica aos antigos, né? E essa crítica se dá eminentemente pelo fato de que esses autores e autoras eles se limitam a fazer uma interpretação da realidade a partir de uma dimensão concreta diante dos seus olhos, né? Por exemplo, a crítica ao próprio Marx pode ser feita nesse sentido, né? Quando ele faz uma leitura da realidade a partir do concreto, do materialismo histórico, que tem as suas contribuições fundamentais, mas se restringe a compreender a realidade a partir do real concreto, tocável, palpável e, portanto, perceptível dentro do limite da sua positividade. Ainda que reconheça também a dimensão subjetiva na leitura dessa realidade. Então, o primeiro fato que nós constatamos é que nenhuma de nós é capaz de acessar o real. Nós acessamos camadas da realidade. Uns mais, outros menos. Uns focando numa determinada camada, outros noutra. Então, essa é uma questão importante nós compreendermos, porque a perspectiva ecorrelacional, ela inclusive traz essa questão, né? De que por mais ampla que seja a nossa leitura, é uma leitura limitada às nossas possibilidades. E, portanto, a gente deve ter sempre uma humildade epistemológica de compreender que tem muito mais coisa para além. Como diz aquela parábola do Sócrates com a mesa, como é que eu digo, menino? Com uma mala bem grande, cheia da sua sabedoria, e com o mundo inteiro fora dela por aprender, né? Então, nesse sentido, a leitura desses intelectuais que foram apontados, por exemplo, hoje, são leituras pautadas pelo concreto, pela dimensão da concretitude, sem uma perspectiva mais ampla, que, no meu entendimento, o professor Paulo Freire traz por conta, inclusive, da sua leitura transcendente, não só uma leitura marxista, mas também uma leitura espiritualista, no sentido mais profundo da palavra. Então, nesse sentido, alarga o nosso olhar sobre a realidade, né? Quando eu, então, fiz o comentário jocoso em relação ao Isaías, dizendo assim, olha, precisa reler o Bloch, né? Porque Ernest Bloch fala exatamente da potência, né, desse sonho, dessa utopia. E Freire, fundamentalmente, é pautado no esperançar, né? Então, por exemplo, eu acho que é importante todas essas leituras, né?
quando o Fernando maravilhosamente traz essas múltiplas leituras, eu sou doido para ter essa potência que ele tem de leitura, e traz, por exemplo, esses dois autores para ilustrar a fala dele hoje, cara, é muito massa isso. É muitos elementos importantes para a gente pensar, mas eles não dão conta da realidade toda. Eles dão conta de uma leitura específica. Então, quando a gente vê uma contradição entre o Zizek e o cabo lá, que eu nunca decoro falar o nome dele. Byung-Chul Han. O Zizek e o Churran. Então, quando eu vejo essa contradição, é uma contradição na aparência, né? Numa contradição no limite de percepção, ou no foco que eles estão dando a essa questão. Porque todos os dois também têm razões e todos os dois não têm razões, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, por melhor que seja, por exemplo, a professora Marilena Chaui, eu não concordo totalmente com ela. E olhe que eu sou a pessoa que gosta sempre de achar que a verdade está do outro lado, não no meu lado. Eu gosto de fazer isso, mesmo que isso possa me penalizar. Mas eu tenho algumas travas, né, de crenças que me protegem em alguma medida. E uma delas é o pessimismo. Então, essa trava, para mim, é fundamental. Então, tudo aquilo que beira o pessimismo, eu jogo fora. Mesmo que venha de ditas autoridades. Então, por exemplo, eu acho maravilhoso quase tudo que a professora Marilena Chaui diz, mas não concordo com tudo que ela diz. E acho que isso é fundamental. Eu acho muito massa muitas contribuições de Michel Foucault, mas não concordo totalmente com Foucault. Ainda bem, né? Inclusive foi descoberta algumas coisas de Foucault ultimamente complicadas. Muito complicadas. Isaías, exatamente por isso é que ele consegue buscar essa perspectiva do sonho, do desejo, né? Da utopia, porque ele olha para além dessa dimensão do concreto. Esses que limitam a olhar para o concreto acabam caindo, como a professora Chaui está fazendo aí, dizer, ó, classe média é uma porcaria. Eu não concordo. Eu acho que a classe média é média. Tanto é porcaria, como também tem coisa boa. Imaginar que hoje nós temos 23% de aprovação do governo presente em Brasília, isso demonstra exatamente que nós temos aí mais de 70% da população brasileira que pensa de outro jeito, gente. Então, a gente focar nos 23%, vamos supor que chegue aos 30%, que foi o que elegeu o Bozo, é 30%. Eu acredito que nunca mais, jamais chegará aos 30%. E eu diria que é essa população que é fascista. E está em todas as camadas. Está em todas as camadas. Está na camada da elite, principalmente, está na classe média e está na classe C e D, D e E, sei lá. Sabe por quê, gente? Porque a gente vê me desculpem, vai estar gravado e eu vou dizer, nós tocamos no nome desse cabra ontem, né, Fernando? Um cabra que é negro e que representa a negritude para condenar a negritude, como hoje é esse secretário, né, da Secretaria de Cultura. Cara, isso demonstra claramente um ministro da Economia que não tem nada de economia no seu discurso, um ministro de Meio Ambiente que não tem nada de defesa do meio ambiente. Gente, é muita loucura. É muita loucura. É muita loucura. Exatamente. Eu não quero nem dizer o nome desse povo, porque são inomináveis. São inomináveis, mas às vezes a gente tem que apontar mesmo os nomes para poder a gente perceber a loucura que é tudo isso. Mas eu, sinceramente, acho que eles escolhem a dedo. Tanto é que eles passam meses e meses atrás de um ministro para ocupar o cargo, porque ninguém quer. E ninguém quer porque não nos representa enquanto povo. Fazer uma crítica ao povo brasileiro, eu discordo radicalmente. Não é o povo brasileiro que não presta, que é ruim. É a lógica societária moderna que criou essa cultura que está posta aí. Essa sociedade moderna. Não é naturalmente o povo brasileiro. É no mundo inteiro. É o mundo inteiro. Até nos países onde as coisas melhoram a coisinha, pior de novo, melhora a coisinha, pior. Vocês veem que o Chile elegeu esse cara aí com um percentual irrisório. Ou seja, a filha daquele bandido ia ser eleito. Ia ser eleita. O que não era novidade, porque o Chile vira e mexe faz essas besteiras. Mas depois de levar tanta P ultimamente, pensei que isso nunca mais iria acontecer. E quase acontece novamente, de eleger uma louca para a presidência da República. Então, a gente vê claramente essas questões. Eu não sou favorável também que se
se classifica como, por exemplo, alguns países totalitaristas, né, que mesmo que sejam de esquerdas. Eu não sou a favor disso também, não. Porque, na verdade, discordando parcialmente do que vocês colocaram, esse saudosismo do passado é uma característica comum à humanidade, principalmente depois de uma determinada faixa etária, mas a gente já sabe que isso não representa o real. A gente já sabe. A Ecléa Bose, por exemplo, faz um estudo científico maravilhoso sobre essa questão, sobre a questão da memória de velhos, que geralmente estão focados no passado e imaginam que o passado é maravilhoso. Gente, olha, sinceramente, as conquistas que nós realizamos nos últimos anos são extraordinárias. Nenhum rei na história da humanidade, com exceção da Rainha Elizabeth, nenhum rei na história da humanidade teve o que tem boa parte da classe pobre desse país hoje. É verdade, gente. Então, os avanços também são extraordinários. Os avanços também são extraordinários. É claro que a gente tem essa nostalgia, né? Eu com alguns anos, até alguns poucos anos atrás, eu tinha 55 quilos. É uma nostalgia danada dos 55 quilos, mas eu estou mais bonito. Eu estou mais bonito. Então, embora não esteja no corpo que eu gostaria, né? Tem roupa que não cabe mais, eu vou ter que dar, tipo assim, né? Mas eu estou mais bonito. Eu estou com medo de acordar qualquer dia parecido com o Brad Pitt, rapaz, porque o negócio está cada dia mais bonito. Todo dia, cada dia eu percebo que eu estou mais bonito. Mas, enfim, modéstia à parte, o que eu quero dizer com toda essa minha conversa fiada, ou enfiada, as múltiplas culturas são fundamentais, a diversidade é fundamental. E, gente, nós precisamos manter a esperança, o esperançar. Lutemos por manter o esperançar, mesmo quando tudo pareça tenebroso, mesmo quando o sol está escondido sob as mais densas nuvens, lembremos que ele continua lá. Eu acho que, me desculpem o desabafo, mas é importante. Por isso é que, ultimamente, né, depois da minha tese, de uns anos para cá, eu venho falando de eliminar a palavra romper com o passado, né, romper e superá-lo como alternativa melhor, porque a superação não implica o abandono do que é bom que está lá, mas sim ir adiante. Então, eu acho que isso é importante, né? E considero que é imprescindível a sabedoria do passado sem a nostalgia no presente. Então, eu queria só fazer esse depoimento. Eu acho que extrapolei os 15 minutos que me restavam, mas eu confesso a vocês que eu precisava fazer essa introdução a Paulo Probo. João Figueiredo by Paulo Probo, né? É apenas uma mera interpretação desse seu trabalho que a todos nos inspira, viu, João? Você pode fazer aqui, você sabe muito bem disso, todas as considerações. Vai começar, né, Tiago Ariel? Você pode fazer todas as considerações que você quiser fazer. E eu, assim, mais uma vez, devo não apenas me solidarizar, mas me aliar a essa sua fala, porque tem dias que eu estou, me perdoe aí a liberdade, viu, Isaías? Mas tem dias que eu estou 100% Isaías, sabe? Assim, nessa perspectiva. Mas Isaías não é assim, não, gente. Isaías não é assim, não. Isso é só discurso. Não, João, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem dias que a gente tem uma ótica X, tem dias que nós temos uma ótica Y, e tem dias que a gente está nessas fragmentações, assim, tem um pouquinho daqui, um cadinho dali, vai. Mas realmente, Isaías, eu entendo perfeitamente as suas palavras, mas fico com as palavras do João, porque as palavras da Patrícia, que sempre está aqui trazendo para a gente, sem amor não há perspectiva. Eu aludo a essa criança que a Fátima lembrou, porque é ela que nos move, pessoal. E aí teve todas essas falas maravilhosas que vocês fizeram sobre a velha roupa colorida do Belchior,
Mas eu quero dedicar essa minha fala, que eu vou fazer agora, àquele jovem Gabriel, certo? Aquele menino maravilhoso que fazia parte, e faz parte do nosso grupo, e que foi levado de uma forma tão precoce, mas assim, o olhar do Gabriel, a luz do sorriso do Gabriel, ela me ilumina muito. Inclusive, nessa madrugada eu estava lembrando dele, e eu lembro assim, pessoal, que é uma coisa de conectividade mesmo, né? Assim, eu me sinto conectado com todos vocês, mas teve uma coisa entre eu e o Gabriel, de broderagem, de amizade, de irmandade, que eu não sei explicar direito como é que se dá entre um jovem senhor e um garoto tão jovem, tão cheio de luz e cheio de perspectiva. Então, toda essa minha fala eu quero fazer pensando e reafirmando o lugar do Gabriel entre nós, tá? Mas eu também quero endereçar para o verbo que o Marco Esteves utilizou quando o João pediu para o Marco falar. O Marco falou assim, não, eu quero só contemplar. E quem contempla, silencia, né? Assim, geralmente a nossa ação de contemplar, ela pressupõe o silêncio. E apesar de gostar muito de falar, mas eu ando cada vez mais interessado em silenciar, sabe? Silenciar e entender o universo das pessoas, que é esse universo macro que vocês trazem aqui através da riqueza dessas falas. Mas eu falo assim para o Marco, porque talvez ele não saiba o que é PER, ele não saiba direito o que é o GEAD, e eu quero dedicar essa fala tanto para o Gabriel, quanto para o Marco, quanto para todas as pessoas que ainda querem entender, afinal de contas, o que é mesmo esse GEAD, o que é essa PER. Então, eu quero transformar essa minha fala aqui, pessoal, numa perspectiva muito leve, sabe? Vocês já sabem que nós temos aqui grandes pensadores, verdadeiros intelectuais, e eu não me coloco nessa perspectiva. O meu chão é o chão da leveza. O meu chão é de uma vida que foi e é pautada pelo bem viver. Mas, assim, bom vivant, sabe? Bom vivant, aquele que quer sexo, drogas e rock and roll. Então, eu vivi uma grande parte da minha vida curtindo a vida doidado e achei maravilhoso. Só que num determinado momento, pessoal, eu vi, tá tão chato. E agora? Aí fui buscar significados espirituais. E encontrei respostas maravilhosas, tá? Mas aí num determinado momento eu também fiquei meio... Isso, Thiago. Me honra. Cazuza do grupo. E aí, pessoal, depois dessa experiência com religiosidade, eis que eu entro no GEAD. E aí o GEAD realmente me faz perguntas. Ao invés de eu perguntar para o GEAD, é o GEAD que me faz perguntas. São vocês que me sondam, fazem com que eu me sonde completamente por dentro a partir de uma perspectiva que eu considero acadêmica, porque é um grupo de estudos acadêmicos, mas que para mim é muito mais vivencial, é muito mais relacional na perspectiva de estar vivo e buscar um sentido para essa experiência de viver, tá? Se eu vou transformar isso em objeto de pesquisa, em etc, é uma outra conversa. Estou falando aqui para vocês perceberem que o GEAD pode tudo. E eu não achava que fosse assim, né? Eu achava que, de repente, eu teria que me mimetizar junto a vocês. Eu teria que bancar o pesquisador, o acadêmico, o intelectual, e quero isso também. Também quero, mas eu quero muito mais ser transparente com vocês. E o meu chão é esse. É um chão de leveza, é um chão de bem viver, e a partir de agora, eu digo que estar nesse grupo de estudos em educação ambiental é realmente um privilégio, porque eu somo todas essas experiências, não é à toa que eu trago essa música do Belchior, porque eu não nego nada disso, nada da psicodelia, nada da minha vida.
Mas hoje eu quero ler a vida a partir de uma perspectiva mais integradora. E aí eu começo dizendo para vocês que o primeiro lugar que eu muito me orgulho e muito me apodero é esse lugar da nordestinidade. De ser um cabra nordestino, de estar ocupando essa região inóspita, sob a ótica de uma sociedade elitista, escravagista, que delegou ao Nordeste um lugar parecido com o cu do mundo, em termos de Brasil. Então, tem que ter uma referência muito forte para poder assumir esse lugar. E aí o João é um desses referenciais para mim. O Ariano Suassuna, o Patativa do Assaré, o Luiz Gonzaga, e todo esse corolário de pensadores e artistas que nós temos aqui no Nordeste, tá? Então, isso me conecta imediatamente, sem o menor equívoco, ao nosso pensador Paulo Freire. E quando eu cheguei aqui no GEAD, obviamente, né? Uau, Paulo Freire, oba, vamos lá. Né? Todo mundo ama ou odeia. E eu já amava o Paulo Freire, assim, meu amigo de infância, né? Quando eu cheguei aqui no GEAD. Gente, eu não sonhava, nos meus melhores sonhos, encontrar uma vastidão tão grande, em obras tão maravilhosas que eu ainda não pude sondar, não pude me apoderar de todas, mas, assim, do que eu ando tendo a oportunidade, por esse estímulo que vocês me dão de estudar a obra do Paulo Freire, é algo realmente sem limites, sem fronteiras, tá? Então, aquele sonho possível de extrapolar a minha própria condição se mantém muito vivo a partir desse encontro com o Paulo Freire. Aquelas perguntas que eu fazia aí na juventude ou nas minhas experiências religiosas, elas hoje estão sendo, de uma perspectiva humanista, absolutamente contempladas, porque a gente chega aqui com uma curiosidade de senso comum, porque é inerente à condição humana. Não vou negar para vocês, não chego aqui no GEAD como intelectual, não chego aqui como pesquisador, chego aqui como um cabo atrevido, curioso, querendo saber do que é que se trata, e me deparo, a partir dessa visão de senso comum, com toda uma epistemologia que casa perfeitamente com as minhas expectativas. Afinal de contas, eu sou graduado em História, e já desde os meus primeiros anos enquanto professor de História, eu percebia claramente que a educação é, sim, um ato político, mas optei por não vivenciar aquilo por tanto tempo, pelas condições desestruturantes. Essa desesperança que o Isaías está sentindo hoje, eu senti naquele período quando eu me deparei com um sistema educacional realmente bancário, onde você deposita, cobra, transfere, enfim, você não estabelece, você não relaciona. E aí eu optei por outros caminhos. A educação, ela tem que ser vista numa perspectiva crítica. E isso a gente se depara o tempo todo aqui, não só nas leituras, mas nos nossos debates. A palavra, que é essa palavra que resume toda uma existência, ela tem que ser palavra-ação. Ela não pode ser vazia de conteúdo da pessoa que você sonda diariamente de quem você é. Portanto, esses meandros todos que o GEAD me traz e me impactou fortemente,
hoje, eles estão se erigindo, feito colunas, eles estão nascendo, feito sementes que você planta num jardim, tá? E isso não se trata de um idealismo, de uma utopia, isso realmente é algo que está, eu asseguro a vocês, acontecendo na minha vida. Então, assim, essa pequena introdução aqui é para dizer para vocês que esse chão que o Paulo Freire propõe e que a perspectiva ecorrelacional também traz para si, esse chão da nordestinidade, ele nem sempre foi algo tão óbvio assim para mim, né? Nem sempre foi. Hoje, ele é muito mais bem estruturado, muito mais bem dimensionado, tá? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Quero compartilhar a ideia de que eu estou também passando pelo mesmo processo, né? Porque esses últimos dias, últimos meses, né? Eu estou procurando saber quem são os meus antepassados, e coincidiu também de estar lendo um livro do Ariano Suassuna, que você fez referência, né? E, assim, trouxe um arcabouço, assim, nordestino. Na verdade, eu sempre carreguei comigo, né? Mas, assim, que me completa e que eu reconheço que faz parte de mim, apesar de eu não ter vivido no sertão, mas o sertão vive dentro de mim, né? Então, assim, eu fico muito feliz com a sua fala com relação a isso, e fico grata, assim, e também reconheço o quanto que é importante, né, a gente ter essa valorização, né, da nossa terra, do Nordeste, daquilo que é nosso, e dos nossos antepassados, né, dos indígenas, dos escravos, infelizmente os negros, né, que passaram por isso. Então, a gente tem que ter isso, né, reconhecer essa riqueza, né, o sofrimento desses povos, né, que passaram, que existe, né, que há dentro de nós também, e também reconhecer o quanto que hoje nós podemos seguir em frente, né, tendo essas releituras, né, o quanto que é importante. E achei lindo você trazer isso aí para a gente. Olha, queridos, é o seguinte, tem uma tríade muito legal, deixa eu mostrar aqui para vocês. A minha referência, o João me deu com muito carinho ainda nos nossos encontros presenciais, esse livro, tá? Que é Educação Ambiental Dialógica, as contribuições de Paulo Freire e a cultura sertaneja nordestina. Isso aqui foi o produto de uma investigação que ele fez nos caminhos de Irauçuba, né, João? Por isso que eu falei tanto em água, porque ele fala o tempo todo na questão da água, da dificuldade, das diversas interpretações que os líderes comunitários dos municípios têm, dos bairros, aliás, de Irauçuba, têm na questão da água. Então, realmente é uma leitura muito fundamental, muito necessária para quem quer entender melhor a perspectiva ecorrelacional, embora eu saiba, João, que você já tenha uma produção mais atualizada, né? Porque aqui foi... Aí é muita água, se espremer fica pouca coisa. Ai, meu Deus do céu. Então, o capítulo 2 trata dos referenciais teóricos, né? Dessa obra, muito legal. É muita água mesmo, viu, pessoal? Uma cachoeira. Bom, mas tem uma tríade que eu quero rapidamente aqui desenvolver com vocês, não é nem desenvolver, é aludir, porque eu realmente me sinto muito desafiado por esses conceitos. Então, são os referenciais teóricos, porque aí ele fala o seguinte, ele dá uma citação bem no final, ou, aliás, bem no início, que ele fala assim, mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo. A relação entre linguagem, pensamento, mundo, é uma relação dialética, processual, contraditória. Por isso que cabe essa riqueza dessas falas que vocês fizeram hoje, aqui no início do nosso encontro. Então, isso me instiga muito, né? Pensar a linguagem, o pensamento e o mundo, né, pessoal? Aonde você tem aí, através da linguagem, toda uma mediação
E a própria materialização do pensar e agir, você age no mundo através, né, da linguagem, a sua fala, a sua palavra, por isso que eu estava enfatizando. E aí, através disso, né, pensamento, linguagem, você tem a possibilidade de intervir e transmutar o mundo. Que mundo é esse? É essa vastidão de, como é que você falou, João? 19 mil habitantes que tinham em Irauçuba, né? Não, é dentro da sua órbita de chegança. Até onde você consegue chegar? É na sua identidade interior, intrínseca? É no seu entorno, na sua família, junto à sua rede de amigos, é o quarteirão, é a comunidade, e aí vai embora, né? Mas o grande barato é você perceber isso, né? Que você consegue, obrigado, Adriana, é você perceber que você consegue, através de um pensamento coordenado, articulado através de uma linguagem bem construída, realmente causar impacto no mundo. Então, isso realmente me inspira completamente, viu, pessoal? Completamente. E aí o Paulo Freire diz assim, tá, mas você vai pensar a linguagem dos oprimidos. Você vai pensar a linguagem dos oprimidos, meu filho. Você se acha o quê? Classe média? Que tipo de classe média? Burguesinha, intelectualzinha, cultibacaninha, seja lá o que for, tudo bem, mas você vai incluir também a linguagem dos oprimidos. E isso realmente rasgou a minha jugular. Porque pensar eu como oprimido, num determinado momento, foi difícil. Me colocar como oprimido desse sistema, esfarrapado desse mundo, reconhecer, assumir isso para mim, não vou nem dizer foi, está sendo um processo bem desafiador, pessoal, muito, muito, muito desafiador, mas as ferramentas são muito bem afiadas e dá para fazer o caminho acontecer, tá? Que é quando você vai pensar na linguagem dos oprimidos, você vai executar a construção de um saber parceiro. Ou seja, tudo que eu adquiri enquanto experiência estética, artística, cult, enfim, todo esse universo de sala de aula, de experiências com turismo, de lidar com pessoas dos mais diversos lugares do mundo, isso também é importante. Todo esse meu bagageiro é importante, desde que isso seja colocado a serviço de um saber, de um sistema de trocas. É muito legal isso, pessoal. A dialogicidade do processo, tá? E aí você vai pensar a partir desse paradigma, você vai pensar a sua própria relação com o mundo como a casa, onde todos são bem-vindos e você poderá ser bem-vindo na casa. Isso é algo realmente fantástico. Fantástico. Nós todos estamos numa casa. Pessimistas, otimistas, estamos todos embaixo do mesmo sol, da mesma lua, das mesmas condições que nos proporcionam essas interações. Então, essa vastidão do pensamento, enquanto esfera subjetiva e o grau de objetividade que a gente pode executar isso no mundo, onde você reflete a sua teoria na prática. Tu concluiu o teu raciocínio, Paulinho? Mas se tu deixar, eu vou falar aqui até mesmo. Esse aspecto aí. Deu uma carinha, não foi? Não? Esse aspecto. Sim, dessa relação. Então, deixa eu fazer um complemento, ou dialogar com essa tua ideia, tá? A primeira questão que eu queria trazer é que
essa concepção de linguagem, pensamento e mundo, inclusive, ela é corroborada pela psicologia social russa, que eu utilizei como uma das referências da minha tese, né? Não sei se vocês sabem, mas os estudos de Vygotsky, Leontiev e Luria, que são três grandes referências da psicologia social russa, Vygotsky é mais conhecido no campo da educação, mas os três têm uma contribuição extraordinária. E a grande questão que eles mobilizam para a gente pensar, inclusive aí no livro que o Paulinho está trazendo para a gente conversar com ele, eu faço referência a isso. Eles, quando chegam no Brasil, inclusive, têm uma boa interlocutora, que é a professora Silvia Lani, já falecida, já desencarnada, e hoje é a Bada Savaia, que é uma seguidora da Lani, né? Em que eles incorporam, inclusive, a concepção da afetividade enquanto ato político, né? Que é uma coisa espetacular também. Mas a questão que eu queria trazer dessa tríade de russos é a questão da oralidade, né? Porque a oralidade ela é um elemento importantíssimo da gente pensar enquanto educador, enquanto pesquisador no campo da educação. Precisamos compreender que eu não tenho estatísticas de pesquisa para confirmar essa minha afirmativa, mas eu tenho uma intuição suficiente e observação suficiente para poder fazê-la, por conta de já ter transitado o Brasil inteiro aí nessa coisa, norte, sul, centro-oeste, sudeste, e em todos esses lugares pelos quais eu andei, eu constato que a sala de aula no Brasil, e hoje eu tendo a pensar que boa parte do mundo, é uma sala de aula constituída por mais de 80%, aproximadamente 80% da população de uma sala de aula é composta por pessoas ligadas à oralidade ou à oralidade residual. O que significa dizer que quando a gente trabalha ensinando conforme a gente aprende na academia, quase sempre a gente ensina para 20% da turma, desconsiderando ou negando a possibilidade da aprendizagem a 80%. Exatamente porque nós trabalhamos a partir da lógica do letramento, ou da cultura letrada. E aí a gente não contempla essa população oral, ou residualmente oral, coisa que Paulo Freire, e a proposta da perspectiva é exatamente contemplar esse grupo, essa comunidade, que é massivamente predominante, mas fortemente excluída e silenciada. Então, isso que o Paulinho está trazendo para a gente é muito importante, eu queria fazer esse destaque, né? Para a gente entender como isso faz a diferença para a gente pensar as nossas interações, porque isso fomenta uma outra cultura. Nós estamos discutindo aqui a perspectiva e outras culturas, né? E são outras culturas. Por exemplo, eu descobri nos meus estudos junto aos Tremembé que eles possuem uma oralidade diferenciada da oralidade sertaneja. Então, os indígenas Tremembé têm uma outra oralidade, apesar de ser oralidade. Uma outra lógica da oralidade. E é uma outra cultura. Portanto, essa questão muitas vezes da gente não compreender as linguagens, ou as línguas, ou as culturas, se dá porque a gente parte do pressuposto que todo mundo fala e pensa igual a gente. E aí, com isso, a gente se nega a possibilidade de compreender e de ser compreendido. É um pouco isso que eu queria trazer para a gente pensar junto. Obrigado, Paulinho. Isso sugere uma reflexão muito fértil sobre inclusão, né? Muito, muito, muito cheia de potência, porque eu confesso a vocês que eu cheguei no GA já absolutamente constrangido, assim. Só aceitei o convite porque o Tiago, mais de uma vez, fez esse convite. Eu achei pesado, assim, o clima, no sentido de pesado, porque muito vigoroso, muito rico. E eu, rapaz, isso aqui não dá para mim, não. Não acompanha este povo, não. Não consigo. E aí, é tanto que eu fui uma vez, passei um tempo e voltei. Mas o GEAD nunca saiu da minha cabeça. Da segunda vez, quando eu já voltei com uma reflexão. Meu irmão, tu vai enfrentar os teus pontos de obscuridade. E vai ser dentro desse grupo. E aí era muito bom que essa reflexão acontecesse, porque, nossa, tem tanta sabedoria, né, na experiência
vivencial dessas pessoas da comunidade que o Tiago estava falando agora, o Titanzinho. Gente, é uma coisa absurda o que você encontra de sabedoria, convivendo com as pessoas de uma comunidade que certamente também se sentiriam constrangidas de estar aqui diante de um grupo como esse, né? Então, assim, é muito legal pensar a quebra dessas fronteiras, né? Realmente esse saber parceiro, esse diálogo parceiro. Tiago, diga aí. Não, eu queria só, o professor João falou sobre essa dimensão da oralidade. Eu penso que quase todas as pesquisas que o GEAD trabalha hoje, até conectado com a PE, trabalha muito em base da oralidade, né? Eu trabalho com narrativa autobiográfica, Rinaldo também com a narrativa dos professores, a Renatinha com a educação indígena. Então, eu queria saber a conexão direta, eu não sei se em termos teóricos, mas assim, talvez até em termos práticos, já que tem a experiência de Irauçuba, como a PE auxilia, assim, para quem está chegando agora, eu não sei se tem alguém de fora, o que de fato é esse conceito da pedagogia ecorrelacional, né, para quem ainda não ouviu, enfim, e como ela dialoga diretamente com essa dimensão da oralidade, seja através da narrativa ou da história oral, porque eu penso que é um ponto-chave para quase todas as pesquisas aqui, né? Tiago, se você me permitir, essa sua pergunta, que é uma pergunta-chave, ela vai sendo respondida a partir dessa fala, que eu vou tentar ser mais breve a partir de agora, e eu vou ver se eu consigo diluir, porque eu não estou esquecendo aqui o Marco, e não estou esquecendo as pessoas que, de alguma forma, estão querendo saber disso que você perguntou agora, né? Assim, qual é a inserção da oralidade junto à perspectiva ecorrelacional. Então, gente, olha, deixa eu ver se eu consigo, viu, Tiago? Bom, a dialógica, ela é um dos pressupostos da obra, né, freiriana, que se baseia nas relações. Portanto, o diálogo como a expressão da intersubjetividade humana, ele é responsável, ele dá substância à própria ideia de democracia, porque se a gente for aludir aos princípios da filosofia, né, através dos diálogos platônicos, aristotélicos, você vê que tudo se baseia num jogo de pergunta e resposta, e esse é o aspecto mais substancial mesmo da construção da democracia. Agora, o diálogo, ao contrário dessa perspectiva dos gregos, que se dava num patamar de digamos assim, superior, inferior, né? O mestre, o pupilo, o discípulo e tal, o diálogo, realmente, para ter essa potência toda, ele precisa trazer a humildade em quem dialoga. Portanto, você tem que se colocar numa perspectiva tal qual algumas tribos indígenas fazem com suas crianças. Alguns adultos de algumas tribos, eles quando vão falar com uma criança, eles não falam em pé, eles baixam para ficar no mesmo nível de altura das crianças. Então, essa mesma inclinação do corpo se dá através dessa perspectiva de se colocar de forma humilde e parceira. Isso se dá com essas comunidades também, Tiago. Deve-se fazer presente, né? Você deve muito mais saber ouvir, por isso que eu escolho aqui o silêncio, né, como uma bela alternativa de princípios de sabedoria, de democracia, de saber parceiro, silêncio, que é quando você recebe, você escuta e você dialoga. Mas, olha, pessoal, eu vou confessar aqui uma coisa. Aonde o João, toda essa ideia da PE realmente me arrebatou, foi quando eu me deparei com esse trechinho aqui, olha. Vou ler para vocês um trechinho do livro, quando ele fala assim, ó. Sobre essa questão, né, da prática, teoria e prática, ele fala assim: a constatação de que não poderíamos estar teorizando de forma dissociada da ação, nem agindo sem relacionar ação e reflexão
em um contexto de transformação, está presente como interlocução, impondo uma necessidade constante de atenção sobre a nossa praxis epistêmica. Isto se faz ainda mais premente diante de compreendermos esse trabalho em seu contexto de interface com a intervenção educativa. Não pretendíamos uma investigação que visasse um diagnóstico, e sim uma pesquisa que se vinculasse a uma proposta de ação pedagógica transformadora de condições de opressão e a uma mobilização popular. É isso, para mim, que arremata tudo nesse sentido. Tirei 10 na prova, pai. Tirei 10. O cara tirou 10, rapaz! Ei, parabéns! Me dá metade. Obrigada, pai. Foi bom, né? Coisa linda esse amor desse pai com esse menino. Tchau, tchau. É o poder do diálogo, né, pessoal? É o diálogo em ação, né? Bom, e aí é isso, esse trecho, né, que o João falou, que não era meramente uma pesquisa no sentido de diagnosticar, mas sim de, poxa, através do diálogo, criar uma ideia, né, de uma ação transformadora. Gente, olha isso, ainda hoje, eu bebo nessa fonte aqui desse parágrafo, que é tudo que eu pretendo fazer junto aqui à comunidade que eu habito. Mas vamos lá, Tiaguinho, por favor. Não, eu penso que um ponto importante que precede até essa dimensão dialógica, e que já foi colocado no GEAD em algum momento em uma reunião presencial, é a criação de vínculos. E vínculos baseados mais no outro, no caso no outro, esse locus, o ambiente de pesquisa, mas também personificado nas pessoas. Um diálogo que o professor João teve comigo é sobre o uso da palavra sujeito. E eu abominei. Professor, o sujeito pode botar um Ctrl F lá que não vai achar, não. Porque depois eu fui entender os significados da percepção que o João estava falando sobre sujeitos, né? O que é esse sujeito? Não é só uma coisa gramatical, mas é um sentido de ser mesmo, né? E o Paulo estava falando brilhantemente sobre a perspectiva na lógica de Irauçuba, e eu estava trazendo muito para o meu ambiente de pesquisa. Antes de eu pensar em dialogar com eles, eu não vou colocar na lógica de uma relação, mas assim, eu penso que o que precede o diálogo é a criação de vínculos. Ele só vai dialogar livremente e abertamente sobre o seu mundo social se ele entender a sua importância como pesquisador naquele mundo social. Porque aí ele vai passar a associar aquele pesquisador ao próprio mundo que ele está inserido. Então, eu penso que essa criação de vínculos, né, essa amorosidade na relação, ela vai precedir o diálogo como ferramenta, porque a gente também não pode deixar de imaginar e de conceber que na pesquisa o pesquisador tem um papel. Então, aquele diálogo não é só uma forma de conquista, é um diálogo que tem uma funcionalidade, né? Isso tem que estar realmente colocado dentro do processo. Em todas as comunidades que eu fui, dentro de uma vida, em comunidades, eu sempre busquei criar vínculos, seja numa piada, ou numa brincadeira, ou levando uma comida, ou entrando na casa das pessoas, mas é importante eles entenderem que a gente não está ali só como ferramenta, né? Enfim, é só uma coisa que eu percebi, porque a gente coloca muito diálogo já como ferramenta central, mas eu penso que essa ponte de vínculos, ela é fundamental, senão esse diálogo ele fica muito fragmentado, e principalmente agora na lógica de uma pesquisa em pandemia, que o diálogo, muitas vezes, ele é só virtual. Então, é por isso que eu estou tentando sempre ir na comunidade, para esse diálogo ele ser mais natural, porque senão a gente tem uma quebra dos significados que a gente busca. Porque imagina se
cada dia na comunidade é um dia de vida, de fato. Então, acontece tudo. E esse diálogo, quando ele é em vida e ele entende a gente como parte do processo, eu penso que ele é muito mais qualitativo. É um pouco da experiência que o professor João teve lá em Irauçuba, né? Ele fez parte do processo. E eles entenderam o João como processo, como parte do processo. Isso eu penso que seja fundamental. O vínculo e depois essa relação dialógica. Bonito, Tiago. E olha, não esquece, eu já me coloquei para ser, sei lá o que, seu monitor, vou carregar teu gravador, tua câmera, quando tu for do Titanzinho, me lembra, porque é um lugar de afetos para mim, é realmente um lugar especialista. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu estou dialogando com as pessoas, a gente está tentando criar o Instituto Serve Luz, uma nova ONG na comunidade, e vai trabalhar uma nova pedagogia da favela, né? É uma coisa que eu vim dialogando já. Eu penso que isso vai estar sendo colocado. Obrigado, Tiago. Maravilha. Os vínculos, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Dentro dessa leitura que a gente vem fazendo aqui, no GEAD, o diálogo realmente me parece um vínculo absolutamente potente. Aí são vínculos como esse que você falou, é um olhar, é um sorriso, é a presença física mesmo, né? É você chegar ali, se interessar pelo que está acontecendo na comunidade, tomar um cafezinho na banca da tia, né? E vai se inserindo dentro daquele cenário, criando realmente vínculos. Eu acho que é isso, viu? Eu vou pular os comentários da banca, tá? Pode falar, João. Eu queria rapidamente, só para ilustrar isso aí que o Tiaguinho está trazendo, né? Eu queria lembrar que, inclusive, na minha tese titular ainda não publicada, que estou terminando de arrumar os detalhes para publicar agora, já está tudo acertado para publicação, já estou com, inclusive, o prefácio da professora Niório e tal. Nela eu faço referência que, quando nós pensamos numa perspectiva dialógica, que é parte intrínseca da abordagem da pedagogia correlacional, né? É preciso entender que é um pacote, quanticamente falando, né? Quer dizer, então, quando você pensa nos princípios, amorosidade, humildade, fé e tal, se você não tem esses princípios, o que é que significa princípio, né? Princípio é o que vem antes de que qualquer coisa aconteça. Então, ou você está, de fato, incorporando essa perspectiva da amorosidade, da humildade, da fé, da criticidade, no sentido de desvelar a razão de ser dos fatos, você não chega lá e não consegue. Então, por exemplo, isso que o Tiago está fazendo é fundamental, né? Quer dizer, interagir no cotidiano, né? Ir para as festas, ir para os babados, né? É essencial, porque senão não rola de fato, não acontece, efetivamente. Então, a criação de vínculos é parte constitutiva desde que seja autêntica, né? Se não não vai acontecer também. O faz de conta não funciona, né? Olha, então era exatamente esse o próximo ponto, João, assim, que para se colocar nessa ideia de horizontalidade dialógica, o cabo tem que chegar com criticidade, mas ele também tem que chegar com amor, com humanidade, com fé, com esperança e disciplina, que é o que vai trazer isso, né, Tiago? Assim, a disciplina como uma atitude de querer se deixar amalgamar ali dentro daquele universo, do qual você não é apenas um pesquisador, você passa a ser um ser atuante. E aí o Paulo Freire, do mesmo jeito que eu li agora há pouco esse trechinho, ele traz uma coisa muito linda, que ele fala assim, ó, não há para mim, na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura. Não há uma ruptura, e sim uma
superação. E é exatamente isso que o Tiago traz para a gente, né? Tiago é este menino garboso, estudioso, cheio de referências, estiloso, mas que chega na comunidade e consegue se conectar, consegue superar. Isso é realmente muito inspirador. Fala, fashionista. Não, eu estava falando esses dias com a comunidade e eles estavam relatando quantos projetos chegaram lá, foram executados e foram embora. E tinha um brother lá que ele tem mais de 30 anos e ele estava falando assim, cara, eu nasci aqui. Eu conto agora aqui para vocês uns 15 projetos que tiveram aqui, usaram a gente e foram embora. E ele estava dizendo o quanto esses projetos todos, eles não dialogam diretamente com a comunidade, mas o que ele estava falando é trabalho de base. E a gente, como pesquisador, por exemplo, se eu for para um aldeamento indígena, que é um microgrupo ainda mais fechado, o meu trabalho de base, eu penso que ele deve ser até de mais excelência, né? Porque a cultura da periferia, ela está presente em cada esquina da cidade, mas a cultura indígena, não, ela está naquela localidade, né? Esse localismo, ele restringe, ele é muito mais desafiador, assim. E ele estava falando que se juntar todos aqueles projetos que tiveram presentes lá, não significam um, porque nada do que ele experimentou faz parte do modo de vida dele hoje, né? E para quem está escrevendo a sua pesquisa e para quem ainda vai escrever, colocar no papel essa dimensão da identidade sua com o projeto, não é só no parágrafo, é uma coisa que eu estava refletindo. É realmente a construção de um percurso de afeto mesmo, né? Então, assim, é uma dica que eu estou para quem está na escrita. Como colocar isso sem parecer tão ABNT, né? Eu cheguei lá, entrei, falei com a dona fulana, ela me falou a vida dela e eu fui embora. Né? Eu penso que uma pesquisa que trabalha com essa dimensão da oralidade, ela tem que respeitar as oralidades, ela tem que respeitar os percursos orais. Porque quando ele fala a história, mentalmente ele tem um percurso. Então, eu tenho vários percursos ali. Como é que o pesquisador vai administrar esse percurso? E eu penso que até é um bom caminho. Ter como base esses princípios para ser pontos de partida dos percursos. Uma coisa que eu até estava pensando. Eu vou pegar a fala daquele sujeito e vou colocar a amorosidade como uma categoria importante de base dialógica. Então, a pé, realmente, para quem quer usá-la e sabe como usá-la, ela é um importante ponto de partida para análise, cara. Curiosamente, eu me dei conta disso lendo o livro Jangadeiro, do João, que é um laranjinha, né? Aí eu, caralho, que massa. Então, Paulo, o que tu está colocando aqui é massa, e eu penso que, assim, a pé é uma Ferrari e ela ainda não foi até 300 por hora, ela ainda está em 100, ainda tem muito que acelerar ainda. Tá? Oi, Fernando. Eu acho esse tema realmente muito relevante, né? Porque, sobretudo, porque nós estamos num grupo de pesquisa que se dispõe a fazer um tipo de pesquisa engajada, né? Uma pesquisa num encontro com as pessoas, né? Lá no Tramas, né? Eu estou no Tramas desde 2015, e desde esse período eu já venho escrevendo um pouco, a gente vem trabalhando lá com uma noção, não é uma teoria, não é um conceito, mas é uma noção de pedagogia do território, né? E essa ideia da pedagogia do território, a gente foi tentando encontrar na nossa própria praxis alguns passos, na verdade, para tornar um pouco mais didático esse processo e essa compreensão, né? Então, eu até posso encaminhar para vocês depois um texto que eu escrevi com a Raquel e com o Poti, que a gente vai tentando, é uma tentativa nossa de ir colocando esse passo a passo aí.
Então, o primeiro passo que a gente vinha estabelecendo era que, desde o momento mesmo da construção do problema de pesquisa, nós pudéssemos já, desde aí, dialogar com as pessoas. Quer dizer, não é nós elaborarmos o nosso problema de pesquisa na universidade e chegarmos lá e propor o problema, porque o nosso problema não necessariamente é percebido como um problema para aquele grupo, para aquela comunidade ou para aquela parcela, aquele segmento da população, né? Então, desde o momento desse desvelamento do problema da pesquisa, nós já temos esse diálogo com a comunidade. O segundo passo e aí é importante que a gente diga, isso não quer dizer que nós temos ali um balcão em que a comunidade vai chegar para a gente e vai dizer, olha, a gente precisa disso, a gente quer que vocês pesquisem isso. Não, isso deve ser de uma forma dialogada, mesmo porque talvez a comunidade precise de algumas coisas que nós não conseguimos oferecer, né? Quase sempre as necessidades práticas da comunidade não temos como sustar, não temos como sustar essa palavra, nem sei se existe. Nós não temos como ajudar a comunidade naquelas necessidades ou naquelas demandas mais imediatas da comunidade. Então é preciso reconhecer de onde nós estamos, né? Nós falamos da universidade, nós somos sujeitos da universidade, eles são sujeitos da comunidade. Então, esse diálogo entre sujeitos que têm saberes diferentes, que têm percepções diferentes de mundo, que têm propósitos diferentes também, né? No segundo momento, então, feito esse diálogo, a gente parte para o processo de pesquisa, tentando envolver esses sujeitos também, não só na realização das atividades, mas também no processo de decifração, de interpretação do conhecimento que a gente vai construindo ali, né? Um terceiro passo, né, torcendo assim para ser rápido, um terceiro passo, que eu acho que tem muito a ver com isso que o Tiago trouxe, um engajamento ou um envolvimento solidário nas lutas daquela comunidade. Né? Então, é fundamental para que aquela comunidade perceba que nós não estamos ali só para fazer o nosso trabalho, receber o nosso título e ir embora, que a gente possa se engajar nas lutas. Engajar nas lutas é uma das coisas, estarmos presentes para fazermos volume também, mas não só para isso, também oferecer esse capital simbólico que nós temos, enquanto sujeitos da universidade, e colocar esse capital simbólico à disposição daquela comunidade. O Tiago, eu quero aqui enfatizar, o Tiago não perde uma oportunidade de falar aqui com os convidados que vêm, enfim, em lives, em qualquer que seja a situação, o Tiago, ele fala, ele assume, ele diz onde ele pesquisa, ele fala da sua pesquisa, quer dizer, isso atrai olhares, atrai preocupações, quer dizer, isso é realmente um engajamento nessa pesquisa, e eu acho isso fundamental, e parabenizo o Tiago por isso. Então, o envolvimento nas lutas, de estarmos presentes, mas também de colocarmos o poder simbólico que ainda tem a universidade à disposição daquela comunidade. E, por fim, é que no processo de fechamento da pesquisa, nós possamos fazer uma covalidação desse conhecimento junto às comunidades.
É possível até que a gente faça duas coisas separadas, porque para a universidade quer de nós algumas coisas. A comunidade quer de nós outras coisas. Então, a gente pode fazer aqui a nossa banca acadêmica, de boa e tal, né? Cumpre o nosso compromisso aqui com o nosso orientador, com a nossa banca, com a universidade, mas depois a gente vai para a comunidade para mostrar, assim, olha, vocês contribuíram nisso, 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 o que nós construímos conjuntamente foi isso, foi isso, foi isso, o que eu trago da minha perspectiva da universidade é isso, 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 quer dizer, esse retorno da pesquisa à comunidade, né? Então, nesses 4 passos, talvez, nós tenhamos aí um dos caminhos possíveis para chegarmos a uma ideia de uma pesquisa engajada, de uma pesquisa socialmente referenciada, né, de uma pesquisa responsável, não só no processo, mas também responsável nos resultados, né? Porque é possível que algumas das nossas pesquisas, a depender do foco, possa trazer, inclusive, dificuldades e situações um tanto delicadas, né, para aquelas comunidades. Então, essa responsabilidade e essa solidariedade, eu acho que é fundamental no nosso processo de construção compartilhada do conhecimento, né? Então, é isso. Passo. Obrigado, gente. Foi muito legal esse conjunto aí de falas, essa harmonia que houve entre João, Tiago e Fernando. É um desses momentos, né? E era exatamente isso que eu estava falando. Tem umas epifanias, tem umas coisas, uns momentos saborosíssimos no GEAD. Eu me sinto até constrangido de falar, mas vamos lá, vou topar. João, é assim mesmo, João, é assim. O Paulo parece um cara da TV Diário que aparece na Globo. Ele não está acostumado, mas ele já é da TV. Aí ele fica assim, olha, eu tô aqui, o que é que tô fazendo aqui? Eu quero virar para uma língua, não quero ir ter voz, não. Aquele concurso da Miss Catiroba. Gente, é porque é muito lindo essa forma como vocês expressam a experiência vivida de vocês enquanto pesquisadores. Eu fico, nossa, muito legal. Mas deixa eu perguntar aqui, eu vou tentar ser mais... Eu vou dar um outro ritmo agora, para a gente já ir chegando nas nossas considerações, porque, poxa, ainda tem a pergunta que o Tiago fez, e no final eu quero pedir para quem não entendeu muito bem, possa dizer um pouco da sua inquietação que vai ficando. Mas, olha, vamos lá. Então, a gente está diante de uma pluralidade, né, nas relações com o mundo. E essa pluralidade, ela se dá através de processos de humanização, de humildade, de superação, onde as partes se fazem mais. Essa é exatamente a dialógica freiriana, o resumo da dialógica freiriana, que é a união do conhecimento com esse compartilhamento. É exatamente o pesquisar e o ensinar. De modo tal, pessoal, que o diálogo, aliás, entre diferentes saberes, diferentes nichos, ele não pode ser impositivo, ele não pode ter essa perspectiva de depositar, ele não pode trazer a ideia de submissão, né? Ele tem que ser de superação, né? Supera a verticalização, supera o patriarcado, supera o paternalismo. É nesse sentido que aí é toda uma herança cultural, social, política da realidade brasileira que nós temos para superar juntos. Então, realmente, isso não é nada muito otimista. Tem horas que cansa, tem horas que desanima, tem horas que nos deixa completamente desesperançados. Mas a educação firme, como um ato de amor, como um ato de coragem, como um ato de debate,
ela vai nos trazendo de volta, né, para essa atitude de superação, onde você vai pensar o diálogo como uma relação de A com B, né? E aí sempre lembrando as ideias de você trazer esperança, trazer fé, confiança e, sobretudo, humildade, tá? Bom, Tiago, deixa eu ver agora se eu falo um pouquinho sobre os pressupostos da perspectiva ecorrelacional, para realmente trazer em caráter definitivo. Eu vou ler aqui, tá, pessoal? E vou procurar comentar menos. Quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade, mas eu realmente quero voltar para esse local de escuta. Então, os pressupostos da perspectiva ecorrelacional se baseiam na valorização do outro como legítimo outro, que se humaniza na caminhada, certo? Que supera. Então, ela traz, já como item 2, a dimensão relacional. Né? Nada existe fora das relações. E aí a gente, como as relações, elas são, como nós falamos no início, né, do nosso encontro, as relações, elas são, sobretudo, experiências trazidas a partir de um campo sensorial, de emoções, né, de experiências as mais diversas, e isso não pode ser fragmentado, isso cria sempre uma perspectiva de um todo. E aí é o grande desafio, a superação do modo cartesiano que está imbrincado na nossa sociedade, né, do nosso cotidiano, onde as coisas são realmente fragmentadas em nome até mesmo de um modo de produção do conhecimento científico, né, onde você fragmenta objetos de estudo e perde esse caráter dessa verdadeira indissociabilidade dessas esferas sociais, políticas, ecológicas, e aí traz, né, a dimensão econômica apenas como uma parcela da totalidade, tá? Então, a configuração da PER, ela traz como lema a busca de um mundo solidário, dialógico, como resistência a essa matriz que se instaurou. É pouca coisa? Não, né? Mas é se colocar como agente presente do seu tempo, né? É olhar o passado, estar no presente para poder superar. Então, essa perspectiva, que na verdade, é uma boa nova que o João traz, né? É uma boa nova. Ela traz uma busca de uma superação desses paradigmas científicos que nos insere muito, pessoal, numa ideia de competitividade, né, que está ali na base do sistema capitalista. E aí ela vai trazer uma exacerbação do individualismo, ela vai desconsiderar o mundo, a natureza, né, do mundo natural, a complexidade da natureza humana. E aí nós estamos, quem sabe, né, de um modo grave, dos prens, nesse exato momento, vivendo um vácuo entre a superação desse modo cartesiano e a prática de um novo olhar sobre a vida. Então, eu acho que a gente está se colocando aqui como esses seres, né? Querendo trazer para nós essas ferramentas para poder trabalhar nas múltiplas formas, né? De afetividade, de cognição, de intuição e de corpos a serviço dessa transformação. Aí eu vou citar rapidamente os teóricos que o João se baseia, no caso aí, o Brandão, através da sua obra, né, Somos as Águas Puras, onde ele vai beber na fonte da ancestralidade, do imaginário dos seres humanos, de toda uma visão de uma cosmogonia que foi deixada de lado em função de tudo isso, dessa fragmentação. Porque se a gente for pensar aqui nos nossos povos originários, pessoal, em relação plena com a natureza, há um sistema permanente de trocas amorosas, né? Das quais talvez nem caiba o conceito amor, é mais uma atitude permanente. E aí eu cito um outro teórico maravilhoso, que é o Maturana, onde ele traz para o trabalho, para a perspectiva, essa dimensão afetiva
E aí ele cita, é interessantíssimo, né? A biologia da educação, como uma atitude de você compartilhar todas essas dimensões. E um terceiro, que é o Carlos Moraes, que fala sobre a construção do conhecimento integrado diante desse desafio das problemáticas ambientais. Então, isso vai se configurar, inclusive, na própria ideia de meio ambiente, né, pessoal? Também fragmentado, pressupondo aí um enfrentamento dessa retórica, dessa ausência de integração junto aos saberes locais, tá? Bom, mas vamos lá. E aí, esses avanços no conhecimento científico, dos quais o João se insere com a perspectiva, dentro de um caráter de incipiência, né? Isso tudo está começando, gente. Isso tudo está começando. Afinal de contas, se a gente for falar de pé, nós não temos tanto tempo assim, né? Eu estou aqui embarcando, né? Mas já me sinto completamente inspirado por isso, que é uma abordagem sistêmica. Deixa eu ver aqui. Bom, então é isso, a superação desse paradigma. Deixa eu só ler aqui um trechinho para vocês, para já ir finalizando. A proposta de uma educação ambiental dialógica, ecorrelacional, parece nos favorecer a construção de um conhecimento integrado, que pode resultar em uma percepção ecorrelacional que se corporifica em ecopraxis. Essa fala é do João. Então, realmente, para finalizar, essa perspectiva ecorrelacional enquanto conceito, ela pretende avançar exatamente com a ideia de uma outra perspectiva ecocêntrica, rompendo epistemologicamente da direção de uma abrangência muito mais pautada na política e nos laços de solidariedade. Isso traz como eixos o relacional, repetindo, tá? O ecossistêmico. Vamos lá, trabalhar isso. Por que ecossistêmico? Porque ela vai integrar o vivo e o supostamente não vivo. Ela vai integrar o micro e o macro, tá? Então, por isso, essa ideia de ecossistêmico. E aí desdobra no ecorrelacional, onde o João corajosamente traz a ideia da interação de tudo com tudo e de toda a totalidade, resvalando nesse conceito de amorização, de respeito, de ser em si, aonde você atualiza potências latentes. E para finalizar, pessoal, de uma vez por todas, a perspectiva eco-relacional, muito associada à ecopraxis, porque é exatamente a praxis, né, a relação, reflexão, ação, dentro de uma dimensão ambiental, histórica, política e sociocultural, ela traz a seguinte ideia: o ser humano, enquanto unidade interativa e multidimensional, aí a gente vai pensar em inteligência cognitiva, emocional, sinestésica, intra e interpessoal. O ser humano, enquanto unidade indivisível, onde a gente pensa em corpo, físico, sentimento e psique, aonde tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado, permitindo as mais ricas possibilidades de interpretação e caminho. Queria perguntar aos pesquisadores, né? Na verdade, aí, Fernando, Tiago, claro, os outros que puderem responder, que usam, né, a pé nas suas pesquisas. Quando é que... Porque, assim, essa questão do cognitivo, do racional, principalmente para quem está na universidade, é muito forte, né? E aí eu vejo que a pé, ela tenta, claro que abarca isso também, mas ela quer também abarcar outros pressupostos, né? E aí, quando vocês percebem que estão já debandando, que acredito que tem essa possibilidade, né? De você estar indo só para o lado racional,
e acaba que deixando passar as outras perspectivas, né, as outras formas de relação. Quando é que vocês percebem, se dá para perceber, o que é que vocês fazem para poder se resgatar desse processo? Eu penso que cada um no seu ambiente pode falar um pouco, né? Assim, dando um testemunho, como diria R.R. Soares, seu testemunho. Assim, no meu caso, para sair dessa racionalidade, assim, eu vou falar de uma perspectiva pessoal. Eu me importo muito com o que eu estou fazendo lá. Então, quando eu vou lá, vocês já me conhecem, eu sou bem pragmático, né? Então, a hora que eu vou estar lá, com quem eu vou conversar, onde eu vou pisar, até com que roupa eu vou, eu penso. Porque tem a questão das facções, assim, eu não posso ir com a camisa vermelha, por exemplo. Tem coisas assim que eu fico ligado, né? Mas aí, assim, de verdade, eu me importo muito com o que eu estou fazendo, e isso quebra toda a minha racionalidade. Eu me importo com as pessoas, com a forma que eu falo, eu me importo com o que está acontecendo na comunidade, é bem na lógica da criação de vínculos. E eu sempre penso nos princípios da fé, que é a lógica da amorosidade, enfim, que o João sempre coloca assim, se eu for para campo sem ter isso em mente, eu nem vou a campo, é melhor ficar aqui em casa mesmo. Porque eu penso que a pior coisa que tem é um pesquisador chegar em campo despreparado, ou achando que ele vai lá para salvar a comunidade, como o Fernando colocou aqui. Se importar mesmo, sabe? Ter aquele sujeito como um sujeito de importância mesmo. E eu penso que quando eu vou lá, eu mais aprendo do que ensino qualquer coisa. Sempre. Tipo, não tem uma vez que eu não fui lá para não estar aberto a essa lógica da aprendizagem. A grande crítica que eu faço à universidade, até ao programa mesmo, sabe? Essa questão de separação, é como se a universidade tivesse sua própria realidade e o mundo social tivesse outra, e a universidade faz um grande favor em entrar naquele mundo, mas pelo contrário, eu penso que ela tem que se esforçar para ser pertencente àquele mundo, porque hoje, como eu concebo, ela não pertence. Eu quero encerrar minha fala aqui dizendo para vocês que é isso, a vida ela vai nos oportunizando possibilidades de reinvenção, né, de si mesmo. E eu acho maravilhoso olhar para trás e perceber que a condução da minha vida é o tempo todo isso, é uma dinâmica muito rock and roll, viu, pessoal? Tem aí Like a Rolling Stone na história, eu sou uma pedra rolando, e uma hora sobe, uma outra hora desce, e, nossa, eu agradeço muito, eu realmente me sinto um cara muito privilegiado, muito, muito, muito privilegiado, por tudo que eu vivi até hoje, pelo que eu estou tendo a oportunidade de viver aqui com vocês. Sou rico, gente, sou rico, tenho tudo. Deixa eu só falar uma última coisinha, gente, para realmente firmar a minha atitude de confiar nesse grupo. Nessa experiência anterior, antes do GEAT, que foram cerca de 10 anos, eu resolvi, achei tão legal isso, pessoal, eu resolvi pôr em questão a minha própria afetividade, lá na experiência anterior, que até então era uma afetividade queer, completamente gay, e eu abri os meus parâmetros para me permitir uma experiência afetiva, corporeamente falando, diferente. Então, eu cheguei a derrubar minhas fronteiras, topando a parada de me relacionar com uma mulher, que era uma coisa, uau! Até hoje tem gente que não fala comigo por causa disso. Só para vocês terem uma ideia. João Batista. Somos todos muito preconceituosos. Mas, enfim, passou-se esse tempo todo, muito do que eu confesso, isso eu preciso confessar, muito do que eu vivi nesses 10 anos foi por causa deste serzinho aqui, mas não somente por causa dele, foi uma coisa que eu realmente quis. O Joãozinho, ele é uma ligação muito forte com a minha ex-companheira, Cícera, que é uma pessoa extremamente valiosa, é uma pessoa extremamente corajosa, louca também, que abriu esse portal para mim. E a gente viveu essa experiência toda maravilhosa, mas um pouquinho antes da pandemia, que é o que eu quero dizer para vocês, efetivo, pouco antes da pandemia, eu senti realmente o esgotamento desse processo. E eu contei com a
essa solidariedade corajosa da Cícera, né, que até hoje ela caminha, a gente caminha junto, ela entendeu todo o meu questionamento, e a gente separou. Então, assim, esse período todo de pandemia, gente, por isso que às vezes eu fico aqui tratando o GEAD como um verdadeiro divã, isso tem sido muito poderoso, assim, não sei se eu vou conseguir traduzir em poucas palavras, né, o que vem do GEAD para mim, no sentido de me ressignificar. Bom, e aí o diálogo vem acontecendo, realmente, porque conforme vocês veem, eu tenho uma relação muito maravilhosa com meu filho, mas aí chegou o momento, depois de um período muito maravilhoso de solitude, que bem, a vida me trouxe aí uma nova perspectiva de diálogo, de relacionamento. Então, chegou esse momento, né? Poxa, e agora? Vou ter que sair do armário para o meu filho. Como é que vai ser isso? Aí vem aqueles receios, aqueles medos, aquelas tal. Gente, eu vou resumir para vocês, ó. Depois de tudo que eu falei pro João, ele me deu de presente isso aqui, ó. Pai, deixa de onda. Olha isso. Então, o Joãozinho chegou para mim com essa bandeira aqui, desenhadinha à mão por ele, e pronto, acabou-se a conversa, entendeu? Então, essa é a perspectiva ecorrelacional, pessoal. Um beijo a vocês, e muito legal, gente, muito bom podendo compartilhar isso aqui com vocês, inclusive no mês esse é o mês da diversidade, né? O mês da igualdade, alguma coisa do tipo, LGBTQI. Da visibilidade. Visibilidade. Então, vamos lá, vamos colorir esse mundo com essas cores e esses tons, botar aí uma velha roupa colorida e sair pelo mundo impregnando um mundo de otimismo, de amor, de superação, de humildade, tudo que o Isaías precisa hoje, né, Isaías? Ó, mas agora eu vou me calar, viu? Peço que Digé Vaz, que eu não conheço, que eu adorei o que ela falou. Digé, por favor, me diga o que é que você percebeu da minha fala, e quero pedir também para o silencioso Marco Antônio falar alguma coisa aí, se quiser falar, porque também... Acho que foi você, Paulo, né, que falou muito, que esteve no GEAD, saiu do GEAD, e agora está de volta, né? E aí eu pensei em algo, a gente sai do GEAD, mas o GEAD não sai da gente. Né? Eu acho que de tudo que você falou, isso é o mais marcante. Eu acho que isso é o mais representativo de toda a tua fala. O GEAD não sai da gente, porque as experiências com o João, as experiências com o GEAD, elas são muito marcantes e presencial. Eu nunca vou esquecer quando a gente foi conhecer os mestres lá do Cariri, né? Então, pesquisar, eu não entrei no GEAD para fazer um doutorado, né? Tanto que até agora eu não tenho mais doutorado. Eu entrei no GEAD para caminhar numa pesquisa, e quando tiver certeza do que eu quero pesquisar, eu faço. Hoje eu nem sei se quero, mas eu acho que esse caminhar dentro do GEAD, eu só me afastei do GEAD um tempo quando ele passou a ser à tarde, então por questões profissionais, né, a gente tem que cumprir com o nosso trabalho. E aí eu me afastei, depois o GEAD voltou para ser de manhã novamente, mas eu já estava engajada com outras coisas. Mas eu acho que é muito isso, Paulo. Para mim, o mais forte, estou voltando ao GEAD hoje, né? E aí eu escuto de você dizendo, eu saí do GEAD e voltei, né? E aí tive maturidade maturidade e vivência, não na maturidade no sentido de amadurecer, simplesmente pelo amadurecer. É a maturidade no sentido de dizer, agora eu tenho maturidade para conviver com o que é o GEAD. O GEAD é um grupo de pesquisa totalmente diferente de tudo que eu já vivi, já presenciei, sabe? E eu acho que por que voltar para o GEAD agora? Eu fiquei olhando, estava lá o convitezinho no Facebook, e aí desde onde que eu pensava, eu entro ou não entro? Né?
Mas me fez tão bem entrar exatamente hoje e ouvir do Paulo dizer, eu saí do GEAD e eu voltei para o GEAD, né? E aí foi isso que ficou marcante em mim. O GEAD, ele não sai da gente. Uma vez passando pelo GEAD, a gente sempre vai lembrar do que viveu. Porque não é só uma vivência pela vivência. Ouvi o Tiago dizendo, né, que ele vai a uma comunidade e aí ele vive, ele vive a pesquisa. Ouvi do Paulo, eu ouvi várias vezes que é uma coisa que eu critico muito que a universidade faz, ela usa um objeto de pesquisa e ela não dá nenhum retorno, né? Vão lá nas comunidades e não dão nenhum retorno dessa comunidade, nem dizem assim, olha, a banca me aplaudiu. Nem isso, às vezes, é dito para essa comunidade que foi objeto de uma pesquisa. Ter um título de doutor, ter um título de mestre eu já tenho, isso às vezes serve muito para você, para o teu ego, né? O teu ego pessoal, o teu ego intelectual. Mas em termos de você como ser, o que essa pesquisa vai fazer? Para que essa pesquisa vai te servir? Quando eu receber o título de mestre em literatura, até hoje eu sei exatamente para que esse título me serve, né? Eu estou usando esse meu título lá dentro da minha sala da EJA, eu estou usando o meu título lá dentro dentro dos meus pequenininhos do terceiro ano, eu estou usando o meu título quando eu dou um livro de banho para amigos meus que nunca ouviram falar em livro de banho, e aí dou para esses meus amigos que já estão longe da leitura há muito tempo, e aí eles vão aprender a ler novamente através dos filhos. Quando eles recebem aquele livro de banho, a criança morde, e a criança toma banho com ele, a criança se diverte. Aí eu sei o que eu estou fazendo com o meu título de mestre em literatura. Paulo, minha manhã com vocês, de uma forma geral, e tuas falas, Paulo, foi de uma grandiosidade que tu não tem ideia. Então, eu voltei hoje, né? Não sei por quanto tempo, mas uma coisa eu digo para o João, o GEAD nunca vai sair de mim, João. E assim, o GEAD vai estar onde eu estiver atuando, seja na EJA, seja na minha família, seja com meus pequenininhos do terceiro ano, quando eu levo eles lá para a pracinha, né, para juntar os sacos da pracinha, os sacos plásticos, ou quando a gente vai juntar um saco plástico dentro da escola, ou quando eu vou para baixo do cajueiro, que minha sala está insuportável, aí eu vou dar lá aula embaixo de um lindo cajueiro que tem na escola, é aí que o GEAD está dentro de mim. E ele nunca vai sair de dentro de mim. É isso.